Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, muitas vezes a gente fica se questionando certas coisas que acontecem, não é? E Deus nos ensina, e nós sabemos isso na verdade, né? Que Deus é soberano. Se aconteceu alguma coisa, é porque Deus quis que fosse assim. A gente às vezes não entende, a gente não compreende, não é? Mas isso tem um fim, é para o nosso bem final. Mesmo que agora doa, é para o nosso bem final, tendo em vista a nossa salvação. No capítulo 11 aqui de Romanos, é tratado o assunto sobre por que Deus endureceu o coração dos judeus. Porque muitas vezes a gente, erroneamente, a gente pensa que os judeus já tiveram a oportunidade dele, eles rejeitaram a Jesus. Agora a salvação é só para a gente. Não é. Fala aqui no capítulo 11 que Deus, aprove a Deus endurecer o coração deles enquanto nação, para eles rejeitarem enquanto nação a Jesus. Individualmente ainda existem muitos, graças a Deus, judeus que creem em Jesus como Messias, mas enquanto nação eles não reconhecem Jesus como Messias. E nós muitas vezes, e aprove a Deus isso para que fosse aberta o caminho da salvação para nós, os gentios, chamados gentios, não é? Mas isso não é para a gente pensar que a gente é melhor do que eles. Isso é para a gente entender que isso teve que acontecer para que a salvação fosse aberta para a gente também, para ser para todos. Mas diz aqui no capítulo 11 também que no final Deus vai trazer os judeus novamente. Os judeus vão crer em Jesus em massa. Como nação, eles irão clamar pelo Messias e aceitar o Messias. Então a gente deve entender que tudo tem um plano. Se Deus faz alguma coisa, tudo tem um plano. Aleluia. Tudo tem uma razão de ser. Nós não devemos questionar, não é? Porque diz aqui, né, que quão insondáveis são os seus juízos. Muitas vezes eu sou um pouco curioso. E muitas vezes, quando era pequeno, e ainda hoje às vezes, né, a gente fica pensando assim, como é que é com aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Imagina uma tribo indígena que nunca ouviu falar de Jesus. Como é que vai ser na hora da salvação? Será que eles vão ser condenados porque não aceitaram Jesus? A gente questiona às vezes isso assim, né? Mas eu entendo que isso não é para a gente entender. Diz aqui, quão insondáveis são os seus juízos. Quem é o maior juiz? Quem vai estar sentado no trono branco? No dia do juízo? Ele sabe, ele vai julgar da maneira correta. Não cabe a nós estarmos indagando, pensando sobre isso. Diz aqui, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Deus é soberano, ele sabe o que ele faz. Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Às vezes a gente pensa que a gente pode barganhar com Deus. Às vezes a gente até vê naqueles filmes assim, né? Oh Deus, quando está acontecendo uma tragédia, oh Senhor, se o Senhor me salvar, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Deus não age assim, não é assim que Deus trabalha. Deus te salva porque Ele quer, porque Ele entende que você é uma alma preciosa, mas não tem nada que você possa fazer ou pensar que você pode fazer ou barganhar com Deus. Se eu prometer que eu vou fazer isso, Deus vai me dar. Não é assim. Deus vai te dar se for para o bem da obra dele. Senão ele não vai dar, mesmo que você prometa mundos e fundos. Não é assim que Deus trabalha. Então, tudo tem que ser para ele. Diz aqui, que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Se for para o bem dele, da obra dele, ele vai fazer. Se não for, ele não vai fazer. Eu queria partilhar uma história verídica assim, com a igreja. Certa vez tinha uma mãe e um pai que eles serviam a Jesus. E aprove, eles não sabiam por quê,
eles tiveram uma filha, e essa filha, passado 23 horas de vida, morreu. Imagina a dor, né, de um pai e de uma mãe. Você servindo a Jesus e isso acontecer com você. Entretanto, eles tiveram outro filho. Graças a Deus, esse filho viveu, ainda é vivo até hoje. E, passado alguns anos, tiveram outra filha. E eles ainda não tinham tido uma filha. Aquela primeira morreu. Então, claro que todo pai, toda mãe gosta de ter um rapaz, gosta de ter uma menina, né? E aquela menina nasceu já com problemas e passado... Não chegou a 6 meses de vida, ela morreu. Imagina a dor, né? E essa mãe, ela ficou muito desgostosa. E imagina, não é, a dor, você servindo a Deus, você pensa assim, poxa, mas Deus não quer o meu bem? Como é que Deus leva 2 filhas minhas? Não é? Imagina a situação. Mas Deus, mais na frente, mostrou para essa mãe o porquê que ele levou. Deus falou com essa mãe e mostrou assim, a tua filha eu levei porque eu sei o que vinha lá na frente. Aleluia. Eu sei que ela não ia me servir. Eu levei ela agora, porque agora ela não tem pecado. Não pode ser imputado nenhum pecado a ela agora. Então ela vai ser salva. Deus sabe por que ele faz as coisas. A gente não entende, a gente não compreende, mas ele sabe o que vem lá na frente. Ele sabe o que vai ser para o bem, para o mal. Também ele sabe, como é que eu ia dizer, as provas que você aguenta. Está na Bíblia também, que ele não vai colocar uma provação maior do que a que você possa suportar. E tudo que você passa vai ser para o teu fortalecimento. O que essa mãe passou ajudou ela a viver o resto da vida dela. Porque imagina, pode vir a luta que vier, o que vai ser maior do que você perder 2 filhas? E você continuar servindo a Deus. Não é? Tudo que a gente passa na nossa vida é preparando a gente também, é crescendo o nosso testemunho. Talvez você já passou por uma situação que esteve desviado. Isso vai ser usado no futuro para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque você vai ter experiência para falar com outros desviados para trazer eles também para a igreja. Então, tudo o Senhor sabe e Ele faz para a honra e glória dEle. A gente só deve glorificar, diz no final do versículo, a Ele, pois, a glória eternamente. E é assim mesmo. Nós devemos glorificar a Deus, entender os períodos que a gente está passando, entender que Deus, o Evangelho não é só alegria, a alegria é a final. A gente tem muita alegria, graças a Deus. Tem mais alegria do que tristeza, graças a Deus. Mas a visão do Senhor é a alegria final, é a salvação de cada um. Mas vai ter muito choro. Vai ter muito choro. Muita situação difícil, muita situação ruim. As pessoas pensam que vir para a igreja é um mar de rosas. Nossa, agora vai correr tudo bem. Antes eu estava no mundo, né? Eu me sentia infeliz, me sentia assim, assado. Agora vai ser só, né? Não, vai ter momentos difíceis, mas Deus sabe o porquê que você vai passar por aqueles momentos difíceis. Então eu glorifico a Deus pela minha vida, pela vida de cada um dos irmãos que está aqui. Porque aprove a Deus se achegar a gente, se fazer conhecido a gente, para que a gente pudesse estar aqui. Para que Ele também possa chegar às nossas famílias, porque a tua vida é um testemunho na tua família, querendo você ou não, sabendo você ou não, mesmo que as pessoas digam que não querem ouvir, Ele sabe que você serve a um Deus e qualquer hora, pode ser que no futuro eles estejam passando por uma situação difícil e eles vão lembrar assim, aquele meu irmão, aquele meu primo, aquele meu tio, aquele meu filho, ele conhece um Deus que já ajudou ele. Não é? Então a gente não deve questionar as coisas, não deve questionar quem vai ser salvo, quem não vai ser, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo. Deus é soberano, Ele sabe o que Ele faz. E Ele sabe por que cada um está aqui nessa manhã e por que Ele quis falar isso com cada irmão. Então eu deixo isso com a igreja e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.